Amém. Saúdo a todos na gloriosa Santa Paz, Senhor Jesus. Meus irmãos, vim aqui rapidinho bater um papo com os irmãos e explicar algo muito importante, que as pessoas às vezes têm dúvida, né? As pessoas não sabem muito bem por que isso aconteceu. Vou tentar fazer um resumo aqui, é um vídeo curto, não tem como eu ficar detalhando para vocês muita coisa, mas o básico, né? Como que o calendário que a gente tem hoje é um calendário cheio de datas pagãs? Por que que isso aconteceu, né? No calendário que nós usamos hoje, né, meus irmãos? Vamos lá, para isso a gente vai ter que falar um pouquinho do início do Evangelho, né? Quando Jesus morreu e depois ressuscitou e subiu aos céus, tomando a chave do inferno e da morte, claramente. Então, meus irmãos, dali em diante a igreja começou a ser perseguida, né? Então veio imperadores que perseguiram a igreja, que matavam os crentes, né? Os crentes eram, na época ali também de Nero, os crentes eram colocados, queimados vivos, né? Colocados ali como tochas, né? Para iluminar as noites de Roma ali, queimados ali. Eram queimados, eram jogados na cova dos leões. Foi um sofrimento muito terrível para os cristãos durante centenas e centenas de anos. E os imperadores que iam vindo na sequência, perseguiram muito a igreja. Muitos, milhares e milhares de crentes foram martirizados e morreram numa perseguição terrível, né? Realmente foi muito sofrimento para os cristãos daquela época. Então, meus irmãos, mas o evangelho continuou crescendo. Eles não conseguiram. Primeiro, Roma tentou barrar o crescimento do evangelho. Então eles tentou matar, prender, mas não adiantou. O evangelho continuou crescendo, 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 até que lá na frente veio um imperador chamado Constantino. Então nós precisamos entender que Roma, né, já tinha ali uma religião, que era a igreja romana. E a igreja romana era parecido com a igreja grega, com a igreja de outros países, que era o quê? Uma igreja que tem vários deuses. Então, na igreja romana havia vários deuses, vários segmentos de deuses para vários tipos de coisa, né? Como nos gregos tem lá o deus sol, o deus do mar, o deus do amor, a deusa do amor, enfim. Vários deuses. Assim também era a igreja romana, né? Com vários deuses. E eles também tinham o costume, uma época, de adorar o imperador. Então o imperador ali era como um deus ali e queria ser adorado também, uma época teve isso. Enfim, como a igreja romana tinha vários deuses, então ela tinha várias datas comemorativas. E quando Constantino tomou o poder, ele viu que não tinha mais como barrar o crescimento do evangelho de Cristo, porque quase metade da população já era cristã, né, mesmo em Roma. Então, ele viu que estava muito dividido o reino e que não ia ter como ele governar dessa forma. Então, a forma que ele achou foi tentar unir o povo. Então, ele fez uma jogada de mestre. Alguns dizem que ele realmente se converteu ao evangelho. Na minha opinião, como estudioso da Bíblia, ele não se converteu, ele usou de jogada, né, como um marketing, ele usou de jogada para poder unir o povo em favor dele, porque se ele tivesse convertido, ele não ia fazer se ele tivesse realmente se convertido, ele não ia fazer o que ele fez na sequência, né, meus irmãos? Então Constantino, segundo diz a história, se converteu, entre aspas, né, se converteu. Então o que ele fez? Então aí parou a perseguição contra os cristãos, né, porque ali o imperador, no caso, se converteu. Então para os cristãos foi bom, porque pararam de ser perseguidos, vamos dizer assim, naquele primeiro momento. Mas por outro lado, o que ele fez? Ele existia a igreja romana e a igreja primitiva, a igreja de Cristo, né, do evangelho de Cristo, e a igreja romana, que era pagã, que tinha centenas de deuses. Então o que ele fez? O que Constantino fez? Ele unificou. E aí nasceu a igreja católica, apostólica, romana. E a palavra católico no dicionário significa universal. Então nasceu ali, segundo eles, uma igreja universal, uma igreja
que englobaria toda a terra. Então, aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Daí surgiu a Igreja Católica que conhecemos hoje. Então é uma mistura da Igreja Romana, né, das crenças romanas, com a cristandade, com o cristianismo, né, com a Igreja de Cristo. Então eles uniram. Então automaticamente quando eles uniram, então o que eles fizeram? Eles pegaram, por exemplo, a comemoração que se comemorava ali de Nimrod, do Deus Sol, né, a comemoração ao Sol, do solstício de verão, que se comemorava no dia 25 de dezembro. Então falou, então a gente comemora aqui essa data aqui, dia 25 de dezembro, então vamos colocar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, aí comemorou na mesma data. Por isso que nós vemos data no nosso calendário, por exemplo, o nosso calendário é o calendário, como se fosse o calendário ali romano, né, o calendário católico, e então assim, uniu. Então você pode ver que existiam cultos, por exemplo, sempre existiu naquela época o culto aos mortos, né, eles tinham um culto aos mortos, e hoje nós temos o dia de finados, entendeu? Então só mudou o nome, mas é o mesmo culto pagão, uniu a igreja romana com a igreja cristã. Quem entendeu? Diz um amém aí? Amém. Então uniu, e aí vem a Páscoa, porque a Páscoa também, porque a Páscoa judaica é ali eles comemorando a libertação do Egito, e a Páscoa foi a ceia ali que matou o cordeiro e tal, comeram ali, passaram o sangue na verga das portas, enfim, a Páscoa judaica. Para nós cristãos, a Páscoa significa a Santa Ceia, né? Comendo a carne e o sangue de Cristo ali, que é orado no pão e no fruto da virgem, no suco de uva ali, enfim, no vinho, né? Vamos dizer assim. E da onde que veio, né? Então o coelhinho, o ovo e tal? Porque não tem nada a ver se você for analisar, né? Então essa cultura veio da cultura romana, quer dizer, havia deuses naquela época, como a deusa da fertilidade, que era uma deusa babilônica, não me recordo o nome agora, mas se você pesquisar aí na internet você acha. E o símbolo era o que? Era ela com um coelhinho no braço e com ovos. Por quê? Porque o ovo sempre foi um símbolo de fertilidade, né? É da onde nascem muitos seres vivos, muitos animais e tal. Enfim, então veio todo esse paganismo veio para dentro das datas cristãs. Então se criou essas datas comemorativas, e aí virou essa misturança, essa lambança toda, e aí entrou a apostasia dentro das igrejas, né? Misturou ali o cristianismo e entrou uma apostasia dentro do cristianismo, que existe até hoje, né? Essas datas pagãs, muita gente comemora. Enfim, espero que tenha respondido, tá bom? Então foi uma mistura, Constantino misturou a igreja romana com o cristianismo, e ali fez essa salada, essa misturança. Então entrou muito paganismo dentro do cristianismo, infelizmente, né, meus irmãos? Então espero que tenha respondido. É daí que vem a maioria das datas que é comemorado hoje, acho que quase todas praticamente, que é comemorado hoje. Então todas elas, se você puxar o fundamento realmente dessas datas, você vai ver que tem linhagem pagã, que tem linhagem com deuses romanos antigos pagãos. Infelizmente, né, meus irmãos? Mas espero que essa pequena aula aí né, meus irmãos, pode-se dizer aí, essa pequena instrução aí tenha servido e que tenha dado para entender, amém? A paz do Senhor Jesus, e depois eu vou trazer outras explicações aí, de uma forma simples para que as pessoas entendam, tá bom? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês.